Boa noite. Eu tava querendo gravar alguma coisa, algum conteúdo para esse canal, mas eu tava sem ideia. Então hoje eu vou só ler um texto do meu Substack e depois eu penso se eu posto mais alguma coisa. O texto de hoje vai ser Diferenciação, Eternidade e Tempo. É um texto que escolhi porque eu achei ele bem básico. Não tem muito trabalho de compreender ele. Então, começando. Comecemos por algo claro. Toda criatura é finita. Tal é evidente, tal é evidente, pois pertence à criatura existir como possibilidade anteriormente à sua efetividade, deve pertencer à mesma que o seu ser seja limitado pelo seu não ser. Falemos da primeira criatura a vir a ser, não em uma sequência temporal, e sim em uma sequência lógica. Se falamos de uma finitude das criaturas, não falamos de uma finitude no tempo e no espaço, mas sim de uma finitude in abstracto, de sua determinação em um ser isto e não ser aquilo. Toda determinação é negação, já nos diz Spinoza, assim como Platão em seu Sofista. Nesse sentido, a mais originária das criaturas deve ser aquela que carrega em si mesma a mais fundamental das determinações, isto é, não a determinação entre as demais, mas a própria determinidade. Em outras palavras, a primeira criatura deve ser aquela cuja essência inclua o mero conceito do isto, enquanto tal ente determinado. Se, como já dissemos, todo ente determinado apenas pode ser dito em contraposição ao seu não ser, o isto originário apenas pode ser concebido junto com sua negação. Entretanto, tal negação não pode ser uma mera existência externa, como um espaço vazio, uma vez que as diferenciações espaço-temporais ainda não tiveram aqui sua origem. Ao contrário, o isto originário deve ele mesmo conter sua finitude como parte de sua noção. A partir daí, seria justo chamar ao isto identidade e a sua negação alteridade, mas não identidade e alteridade absolutas, uma vez que ambos existem apenas como mutuamente subjugadas, enquanto a identidade deve ser outra que a alteridade para que possa ser idêntica a si mesma, assim como a alteridade deve ser idêntica a si mesma para que possa ser outra que a alteridade, que a identidade. Dessa forma, o isto originário não deve conter sua alteridade como um mero vazio meônico, uma vez que sua finitude apenas pode se compreender em meio a outras finitudes, e sim como uma processão até um indeterminado de finitudes, no qual cada um afirma a identidade ao mesmo tempo que nega a alteridade. O raciocínio de Próclo: todo intelecto percebe intelectualmente todas as coisas ao mesmo tempo, mas o intelecto imparticipável de fato percebe simplesmente todas as coisas, e cada um dos intelectos posteriores a ele percebem todas as coisas de acordo com uma, aponta precisamente ao fato de que, enquanto isto originário deve conter simultaneamente as primeiras instâncias de todas as quidades possíveis, cada instância deve, por sua vez, ser partícipe em tal processo, afirmando o idêntico por meio de si mesmo e negando o outro por meio das demais. Assim, se o proceder das criaturas deve correr em direção a maiores diferenciações, é necessário que após o proceder de tais entidades não temporais e não espaciais, haja processão daquelas entidades no quais o mesmo e o outro tomem a forma da sucessão temporal e da justa posição espacial. Entretanto, tais entidades não devem vir a ser, por um salto, completamente descoladas das realidades eternas, mas devem antes ser mediadas por realidades que participem tanto no eterno quanto no temporal. A realidade que se segue ao intelecto deve precisamente vir a ser como imagem do intelecto, como instância da mais geral das determinações, uma úsia eternamente situada em uma identidade consigo mesma, mas cuja multidão em relação à qual se diferencie não seja a multidão das ideias, uma vez que em tal não seria outra coisa que não o próprio intelecto, e sim a multidão das aparições espaço-temporais. Toda alma participável tem de fato uma essência eterna, mas sua atividade é acompanhada com o tempo, nos diz Próclo. Esse foi o texto, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Agora, um comentário que eu achei pertinente enquanto eu relia é porque é um texto que foca puramente em questões lógicas, assim, não nas questões teológicas que eu geralmente tento trazer no meu Substack. E algo que eu achei digno de se comentar é que o isto criatural que se apreende como
Um ente determinado, ele obviamente só pode ter essa autoapreensão em referência ao ser, ao uno, ao absoluto, que é o determinante ao invés do determinado. Todo ente que se apreende como um fato lógico em um espaço lógico que o transcende, por assim dizer. Então é óbvio que todo intelecto tem em si uma noção inata do absoluto. Por isso que é parte da natureza do intelecto a reversão, a epístrofe, que é como outro dia eu li um trecho em que Damasio comenta a reversão do intelecto. A uno não é uma reversão propriamente dita, e sim uma enosis, uma unificação. Os intelectos, no momento em que eles se apreendem como sendo determinados pelo uno, são, por assim dizer, deificados. Eles revertem a divindade e participam na sua perfeição. É óbvio que isso se aplica a qualquer ser, não só aos intelectos. Um corpo, uma pedra, é, por assim dizer, existenciada pelo uno. A pedra, obviamente, não tem consciência, mas ela tem símbolos do uno em si, que dá para dizer que ela tem uma reversão. Mas, dando um exemplo mais palpável, nossa alma é existenciada pelo uno, por isso que nós carregamos em nós o que Próclo chama de uno da alma, né, que seria o símbolo do uno em nós. Mas é algo interessante. Próclo tem um trecho no comentário ao Timeu em que ele diz que o nosso uno da alma tem um poder duplo, ou ele reverte a divindade, ou ele se nega e permanece onde nós estamos. Seria basicamente um livre-arbítrio, né? A nossa liberdade absoluta de participar na divindade ou não. Óbvio que a não participação seria ainda uma participação, mas uma participação confusa em que você só olha para aquilo que é determinado e não para o determinante. Pois uma não participação em sentido absoluto no ser seria idêntico a não existência absoluta em nada absoluto e, portanto, uma contradição. Então, sequer é possível cogitar isso. Mas, por assim dizer, eu fiquei na dúvida, inclusive, seria algo bom para um questionamento posterior, se intelectos têm essa mesma liberdade. Seria possível dizer, talvez, que assim como nas almas, os intelectos possuem dualidade de momentos lógicos, a apreensão da sua entidade como tal criatura e a apreensão do ser como divindade que oferece a sua criatura. A distinção aqui seria no fato de que, enquanto o intelecto é um ser atemporal e eterno, sua apreensão se dá em um momento fixo, no qual eternamente reverte em direção à divindade. Nos seres temporais, por sua vez, nossa apreensão se dá de forma temporal e, portanto, está sujeita às contingências de todo fato temporal existente. Dessa forma, embora toda enose seja de fato produto da liberdade absoluta compartilhada a nós pela divindade, a enosis existente nos intelectos é imaculada em sua eternidade e não afetada pela contingência dos fatos temporais. Creio ser essa a melhor resposta ao problema levantado aqui nesse momento. Dito isso, agradeço àqueles que assistiram até aqui. Até!